Verifique também a possibilidade, por exemplo, vou pegar aqui, né? Vamos dizer assim, vou pegar aqui a Neiva ali, né? A célula da Neiva é no sábado, né? Vamos dizer que o Sérgio ali, vamos supor que o Sérgio fosse para lá, só para você entender, o Sérgio fosse para lá, né? Para a conferência, mas aí a Neiva ia ficar, né? Vamos dizer, eu sei que eu sofri muito, mas ia ficar, a Neiva ia ficar. Então, né? A Neiva ia ficar, então dava dela fazer a célula no sábado, amém, queridos? Então faz a célula no sábado. Então, se a célula tiver condição de acontecer no dia mesmo, que é para acontecer, então de boa, tá certo? Se não, porque tem células que ainda estão naquele processo ainda de fortalecimento, então se dá para trazer a célula para quarta-feira, então traga para amanhã, tá bom? Ou também pode pegar a célula e congregar com uma outra célula de quarta, né, para fazer aquelas 2 células, 3 células, porque melhor, nesse caso, é melhor congregar junto do que não congregar. E escuta, não teve célula? Não teve, porque o irmão foi para Monte Alegre, aí não teve a célula. Vocês estão me entendendo? Amém, queridos? Então vamos organizar essa questão direitinho, não deixe solto não, porque o Senhor conta conosco de fazermos a obra com excelência. Tá bom, meus irmãos? Vamos trabalhar dessa forma que o Senhor está nos direcionando no nome de Jesus. Nós iremos iniciar uma série de estudos sobre algo muito importante que precisamos ter aqui na nossa igreja. E é claro, em todas as igrejas, mas especificamente para a nossa igreja. Então, antes de nós trabalharmos o Expresso 2, que nós vamos trabalhar o Expresso 2, já fizemos o Expresso 1, amém ou não amém? Né, mas nós vamos agora, no ano que vem, né, que está muito longe, né? Mas no ano que vem, nós iremos trabalhar o Expresso 2. Mas antes do Expresso 2, eu senti muito forte no meu espírito, de nós trabalharmos aqui uma série, tá, de estudos sobre o perfil de liderança na visão do MDA, tá bom? Um perfil de liderança, o perfil daquela pessoa que está envolvida no trabalho dentro de uma igreja na visão do MDA. Por quê, queridos? Porque, olha só, todos podem congregar na Pastures. Todos podem congregar na Pastures. Tá? Todos. Toda pessoa, todos aqueles que quiserem participar dos cultos, das células, dos eventos, podem e devem participar ativamente e fielmente. Nós temos pessoas na nossa célula que são mais fiéis que os membros da célula e ainda não entregaram a vida a Jesus. Eles se consideram, fazem parte de lá, mas ainda não receberam Jesus. E eles podem congregar? Podem congregar. Uma pessoa que não é convertida, ela pode congregar na igreja? Pode congregar, meus irmãos. Todo mundo pode congregar. Essa questão do congregar, do participar das coisas, das atividades da igreja, a piscina é bem rasinha, qualquer um pode entrar e pode ficar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, todos podem congregar na Paz Church, mas nem todos podem estar trabalhando na Paz Church. Amém? Amém, queridos? Todos podem congregar, mas nem todos podem trabalhar na Paz Church. Pastor, você está fazendo acepção de pessoas? Eu não. É a Bíblia. Tá. No trabalho, no serviço, tem critério. Acompanhe aqui o raciocínio comigo. Só acompanhe o raciocínio comigo aqui. Olha, em Colossenses 3, versículo 23 e 24, bem conhecido o versículo, diz assim: tudo o que fizerem, tudo o que você fizer nesta igreja, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aí ele termina o versículo assim: é a Cristo que vocês estão servindo. Uma coisa é congregar, outra coisa é trabalhar, se envolver.
ativamente no serviço. Então, quando nós estamos trabalhando em qualquer área da igreja, no ministério, em missões, nas células, você está entendendo? Qualquer área que nós estamos envolvidos, nós saímos daquele nível só do congregar e a gente começa agora a trabalhar. Amém? Então, eu tenho que ter esse entendimento que quando eu estou trabalhando, quando eu estou envolvido em alguma coisa na igreja, eu estou servindo a quem, irmãos? A Cristo. Diretamente a Ele. Porque Ele disse o seguinte: aquele que fizer qualquer coisa a algum dos meus pequeninos, estão fazendo para mim. Então, quando eu sirvo um irmão no ministério, quando eu sirvo alguém atuando em alguma área da igreja, eu estou diretamente fazendo isso para Jesus. Aí esse entendimento, irmão, precisa estar muito latente dentro da minha mente. Porque se eu estou servindo a Jesus, aí entra esse versículo bem aqui. 2 Timóteo 2,15 diz o seguinte: procure, olha o verbo, procure, procurar. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quando eu estou trabalhando, servindo, limpando, carregando, eu estou me apresentando para o serviço diante de quem? De Cristo. Então, quando eu me apresento para trabalhar, eu preciso me apresentar de uma forma que Ele venha me aprovar. E de uma forma que eu não possa ter argumentos, que eu possa ficar envergonhado diante de Deus. Como que eu possa passar vergonha? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Aí olha só, então, se eu estou trabalhando e eu estou fazendo isso diretamente para Cristo, e se eu preciso procurar a ser um obreiro aprovado diante do Senhor, como é que eu posso fazer isso? Aí ele lança a palavra em 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, como é que nós vamos nos apresentar aprovados diante de Deus? Sendo exemplo para os fiéis. E o interessante aqui, que o Espírito Santo endereça essa palavra para alguém que é novo, né, que fala assim: não despreze o fato de você ser jovem. Por que essa palavra é diretamente para o jovem? Ou seja, não é para a pessoa especificamente de idade, jovem de idade, mas uma pessoa que não tem também tanto tempo trabalhando. Você está me entendendo? No reino. A pessoa está liderando uma célula há pouco tempo, está envolvido no ministério há pouco tempo. Então, ninguém despreze você pelo fato de você estar há pouco tempo naquele trabalho, liderando ali. Mas como é que as pessoas não vão desprezar? Se você for modelo, se você for padrão, exemplo. Mas por que é endereçado para o jovem? Porque o velho, a Bíblia já espera que o velho já seja um exemplo. Por quê? Porque ele já está há bastante tempo na igreja. Já está há bastante tempo trabalhando. Já está há bastante tempo envolvido. Então é natural que a pessoa que já tem bastante tempo já esteja o quê? Sendo modelo. Então essa palavra de liderar pelo exemplo é para o novo, é para o velho, para a ovelha, para todo mundo. Amém, queridos? Então, entenda. Então, é por isso que eu estou lhe falando que para congregar, todo mundo pode congregar, mas para trabalhar, nem todos ainda estão preparados para trabalhar. Por conta desse princípio que é muito importante a gente entender.
Então, estar envolvido no serviço do reino, trabalhar no reino, servir a Deus e aos seus irmãos, requer um perfil. Ou seja, a pessoa precisa ter algumas características muito evidentes no seu dia a dia. No dia a dia da pessoa que recebeu uma chamada de Deus para se envolver na obra dele. Porque aí é que está. Nós nos envolvemos porque o Senhor toca o nosso coração, Ele que nos escolhe. Não é a gente que escolhe se envolver, é o Senhor que nos chama. Entendeu, pessoal? Tem uma diferença muito grande. E é incrível como aquele que já experimentou, está no serviço, ele fica, a vida dele não se completa mais. Se alguma coisa acontecer, ele parar de servir. Ele pode ir para cá, pode ir para lá, pode ficar brabo, ranzinza, mas ele não fica mais completo. Por quê? Porque essa chamada não foi a pessoa que escolheu servir, foi Deus que levantou ela. Então, se é Deus que toca e nos escolhe, e nós sabemos que tem que ter critério, então nós precisamos pagar um preço para a gente poder o tempo todo estar sendo aprovado diante de Deus. Então, queridos, nós vamos iniciar aqui uma série de estudos aqui no Tadel, sobre esse perfil de liderança na visão do MDA. As características que todos os que querem estar envolvidos de forma prática no serviço da igreja local, como liderança de células, discipulador, supervisor, o obreiro missionário, o integrante de um ministério na igreja, o integrante da equipe da obra missionária, qualquer outra atividade dentro da nossa estrutura, da nossa igreja, aqueles que trabalham, que se envolvem, que estão no labor, precisam ter esse perfil, essa característica dentro da visão para poder ter sucesso na sua vida ministerial, espiritual e tudo mais. Amém, queridos? Então, hoje eu vou falar da primeira característica desse perfil. Qual é? A pessoa precisa ser qualificada nos padrões bíblicos. Nos padrões bíblicos. Porque lá a palavra de Deus fala sobre aqueles que querem realmente trabalhar na igreja local. Então, eu sempre digo, isso é muito batido, eu reúno com os meus líderes, e eu toco muito, de vez em quando eu falo muito sobre esses versículos, porque ele é o nosso manual. O manual do obreiro aprovado. 1 Timóteo 3, de 1 em diante, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Essa afirmação, aquilo que está aí nesses textos, é verdadeiro e é real. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos.
As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Aí vem a promessa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Tito, a partir do capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Existem cursos, seminários, que pegam isso, irmãos, e isso aí dá 3 meses, 4 meses, 6 meses de aula, tá? De tão profundo que é isso daí. Certo? De tão profundo que é isso daí. Mas, olhando de uma forma mais geral, que é o que interessa para nós aqui, tá bom? Classificando aí, você viu que é uma lista, correto? É uma lista. Aí vamos dizer assim, porque você viu, né? Você viu alguns nomes, ok? Você ouviu bispo, você ouviu presbítero, você ouviu diácono, correto? Então, você viu aí. Eu não vou colocar aqui a questão da palavra original, como é que era no grego e tal. Vamos fazer o seguinte para você entender. Por exemplo, hoje, um bispo na nossa igreja é o pastor, tá? O presbítero é o líder de célula, o supervisor, o líder de ministério. Amém? Amém? Deu para entender? O diácono é o auxiliar de célula. É aquele membro envolvido no ministério, aquele que está junto do líder. Porque tem um ministério, não tem um ministério? Tem aqueles ministério grande, tem aquela equipe de 20 pessoas, tem um líder, e tem aqueles outros que estão mais perto, carregando lá junto. Então, esses são os diáconos desse ministério. Deu para entender, irmão? Tá? Então, se você é um auxiliar de célula, parabéns, você é um diácono. Se você lidera a célula, você é um presbítero. É por isso que de vez em quando eu brinco com alguns. E aí, presbítera? E pastor tal, eu fico na minha, porque eu sei que ela é uma presbítera. Então, para você que é um diácono, é isso aí que você tem que ter, o perfil, as características. Você que é um presbítero tem que ter, você que é um bispo tem que ter isso aí. Amém, meus irmãos? Então, só para você entender o nível da questão. Agora, escute. Bom, então, dentro desses padrões aí, é interessante como é que é a palavra. Olha só. Classificando esses padrões que a gente viu aqui, nós temos duas categorias de padrão que o trabalhador tem que ter. Eu divido que são os padrões de caráter e os padrões de capacitação. Entendeu? Os padrões de caráter, irmãos, incrível, são 11 padrões.
E os padrões de capacitação são 6 padrões. Ou seja, dentro desse perfil, Deus espera de nós muito mais caráter do que título, do que estudo, do que capacidade. É importante? É. Mas se você olhar para cá, ele espera muito mais um caráter aprovado do que muito conhecimento. Deu para entender? Amém? Então olha só, né? Esse padrão aí de caráter. Eu coloquei aqui, olha, um padrão de caráter irrepreensível. Meu Deus. Se a gente for trabalhar isso aí, a gente vai embora aqui, passa o resto do dia falando sobre um obreiro ser irrepreensível. Um obreiro irrepreensível é aquele que não se acha motivo para repreendê-lo. Só por aí já é um negócio bem, né? Marido de uma só mulher. É forte, né? Poxa, pastor, mas todo mundo aqui, né, tal, tem só uma mulher e tudo. Depende, porque se você for olhar no contexto bíblico, Jesus falou que se a pessoa olhar para outra com o desejo, já cometeu adultério. Então, de repente, tem gente casado com uma só mulher, mas tem muitas amantes nos sites de pornografia. Ou vice-versa. Né? De repente é casado só com um esposo, mas o tempo todo a mente fica vagando, tendenciando e tal, né? Aquela malícia, aquela coisa. Então, o adultério, de acordo com as palavras de Jesus, vai muito além do ato físico. Então, não é só chegar, olha, marido de uma só mulher, tal. Não, tem que entrar mais a fundo para ver a situação. Amém? Né? Sóbrio. Ser sóbrio. O contrário de sóbrio é bêbado. Então, a pessoa que fica embebedada, e não é só pelo vinho. Tem gente que vive bêbado de ilusões. Tem gente que vive embriagado de engano. Não consegue sentar a cabeça para projetar algo real. Fica somente nos mundos dos sonhos e não bota o pé no chão. Então a pessoa não consegue desenvolver algo porque anda sóbrio, prudente, respeitável, porque tem gente que não respeita mesmo. Sabe aquela pessoa grosseira, que não tem temor, pisou no calo, meu irmão, né? Hospitaleiro. É incrível como tem pessoas que querem cuidar de pessoas, mas não gostam de pessoas perto dela. Eu não entendo isso. Entendeu? Tem gente que quer ser pastor, mas não tem um coração de pastor. Então nós precisamos buscar no Senhor. A hospitalidade, meus irmãos, é algo lindo, mas é um desafio, principalmente nos dias de hoje. Porque hoje a vida está muito corrida. A gente é cheio de trabalho, cheio de coisa, e de repente tem que parar toda a nossa rotina para receber alguém. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu louvo a Deus por esta igreja, porque entende esse legado da hospitalidade. Graças ao nosso bom Deus, os nossos líderes têm se esforçado muito para não perder isso. E têm investido pesado para poder receber. Nós tivemos muita gente, tivemos várias caravanas aqui na nossa conferência da MDA, e para a glória do nosso Deus, todo mundo ficou muito bem agasalhado e saindo daqui como quem sonha. Falaram para os 4 ventos aí que o povo de Úbidos é um povo muito hospitaleiro. Né? Isso é muito legal. Mas o resultado de quê, meus irmãos? De um trabalho, líderes que entenderam que precisam realmente exercitar a hospitalidade. Não violento, amável, pacífico,
não avarento. Isso aqui, irmãos, é importantíssimo. Interessante que essa questão da avareza, da pessoa se prender na questão do dinheiro, vale tanto para o bispo, quanto para o presbítero, quanto para o diácono. Em todos os três, fala-se a mesma coisa. Você sabe por quê, queridos? Porque nós trabalhamos com recursos do Senhor. Né? Todo recurso que nós trabalhamos é do Senhor. Você sabe aquele envelope de célula que a gente colhe a oferta? Às vezes tem pessoas que entram de graça em maldições, porque não entendem o valor espiritual daquela moeda. Irmãos, isso é sério. E é por isso que a gente tem que trabalhar isso, para a gente poder crescer em excelência. Porque, na verdade, o que importa para Deus não são os valores, mas são os princípios que estão dentro daqueles valores. E a gente vê isso claramente lá naquela oferta da viúva. Para Jesus, quem ofertou mais? Foi a viúva. Mas o valor que a viúva ofertou era maior ou era menor que os outros que estavam ofertando lá, irmão? Menor. Amém, queridos? Então a gente precisa entender isso. Os ministérios movimentam recursos. A obra missionária movimenta recursos. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões. É por isso que o supervisor está em cima. E às vezes ele se passa até por enjoado, por chato. Me perdoa a expressão. Mas aqui a gente precisa falar um pouquinho mais aberto. Poxa, lá vem o irmão me cobrando e tudo, né? Então eu pego o quadro com o irmão, que o irmão já se torna até, né, e tudo mais. Pois é, meus irmãos, mas é um zelo. Porque no final das contas, o irmão, ele está lá ajudando você a organizar direito o seu envelope, trazendo o dia certo, porque ele não quer que o inimigo ache vantagem no mundo espiritual, para lhe atrapalhar. Né? Então, a gente precisa procurar estar longe da avareza. Então, eu vou ter que doutrinar o meu espírito para estar sendo muito fiel nessa parte. Eu quero dizer para você com muito amor e carinho, eu falo, se você tem problema em dizimar fielmente, então procure ajuda. Procure ajuda, porque Mamon está cercando você. Tá? A Bíblia é clara e diz que a avareza é idolatria. E se é idolatria, é porque tem demônios ali. Então procure ajuda. Procure ajuda, meu irmão. Procure ajuda, minha irmã. Porque verdadeiramente, a gente vê na palavra, né? Tanto num cargo quanto no outro, o camarada tem que estar desapegado disso. E se a gente retém, que a gente sabe que é do Senhor, então a gente está retendo. Se a gente está retendo, então a gente está com problema nessa área. Então nós temos que liberar. Porque tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não obedece. Né? E a boa reputação, né? A boa reputação, meu Deus, é um negócio muito forte, que é principalmente com as pessoas de fora. Agora, os padrões de capacitação, que eu já vou terminar aqui. A pessoa tem que ser apta para ensinar. Você já viu aquele professor que sabe muito, mas ninguém aprende com ele? Não tem? De vez em quando a gente não pega um por aí, quando a gente estudava, ou estuda. Rapaz, olha, aquele professor, rapaz, ele sabe muito, o cara é muito bom, mas ele não consegue passar, a gente não aprende nada com ele. Ou seja, ele sabe, mas não é apto para ensinar. E isso, irmãos, se aprende. Amém? Isso se aprende.
É por isso que tem pastores e pastores, tem pregadores e pregadores. Tem pregadores, meu irmão, que eles, sabe, pegam um sermão e destrincham a coisa toda, e todo mundo fica ali, naquela euforia, naquele êxtase, é muita unção, muita glória, e o cara sai de lá assim, sabe, nas alturas do poder da unção. Mas aí se alguém chega mais, escute, mas ele pregou sobre o que mesmo? A pessoa não vai saber falar nada. Porque ele não passou nada, o que ele passou foi unção, foi poder, emoção. Porque tem gente que sabe tocar muito da alma das pessoas. Mas você ouviu anteontem aqui que a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções, amém, meus irmãos? Aquela pregação só da emoção, cuidado, porque a emoção passa. E quando ela passa, não fica nada, porque foi só emoção. Agora, quando a palavra é enxertada na nossa alma, ela traz uma emoção. E quando a emoção passa, a palavra fica. E é ela que vai aguentar a gente em pé na nossa fé. Amém, queridos? Então nós precisamos ter esse entendimento. Então a pessoa tem que ser apta para ensinar. Tem essa expressão, né? Não apegada ao vinho. Né? Aí diz, olha, é vinho, então a cerveja pode ter cerveja ungida, você sabia disso? Tem alguns ministérios que podem beber uma cervejinha, um uísque. É sério, irmão. Eu lembro bem quando a visão do MDA espalhou para muitas igrejas que fundaram a... Está filmando aqui, meu filho? Tá? Está filmando? Tá? Mas está transmitindo? Está transmitindo? Tá? Meu Deus do céu. Escuta aí. Eu lembrei aqui, quando foi fundada a Associação MDA, e aí teve as megas conferências em Santarém. Então, irmãos, era gente do Brasil e de fora do Brasil, de várias outras igrejas, para vir, para aprender, para conhecer a visão do MDA. Então, era muita gente de fora, você está entendendo? Então, eles faziam esses eventos mais para as denominações de fora do que para nós da Paixão. Eles faziam outros eventos para a gente, né? Então, e numa dessas a gente foi, e eu fui até com uma caravana, levei para lá. E aí terminou lá aquele grupo de amigos e tudo, gente, vamos almoçar e tal. E a gente foi almoçar, né? Junto com esses amigos, a gente foi almoçar numa peixaria lá. Aí a gente sentou na peixaria, e quando a gente olha, rapaz, aquele monte de crente, né? Assim, naquela... tudo com crachá da conferência e tal, né? Gente de fora, e está lá o nome lá da cidade, de onde é, o estado, de vários lugares, né? Tudo, o nome da igreja. E a gente vê que não era gente da Igreja da Paz, né? E aí, rapaz, tal, de boa, a gente lá começou a pedir lá os peixes, tudo, começamos a comer, e de repente a gente começa a olhar. Ah, rapaz, a quantidade de pastor bebendo cerveja, meu irmão, era uma coisa absurda. E ficou olhando. Rapaz, né? E pode, né? Então, sim, a gente percebe, e aquilo veio assim muito forte no meu espírito. Por que Deus estava trazendo essas pessoas? Para que elas possam entender que existem critérios para poder trabalhar na obra de Deus. A gente não pode trabalhar do nosso jeito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu creio de verdade, em nome de Jesus, que a grande maioria daqueles homens entenderam, porque eles aderiram à visão do MDA e as coisas foram... E eu estou trabalhando o que aqui, irmão? Perfil da liderança na visão do MDA. Então, na visão do MDA, não pode ser apegada ao vinho. E essa palavra vinho, na verdade, ela foi transcrita para o português, mas a palavra no original, ela denota que nós não podemos beber bebidas alcoólicas. Você está me entendendo? Amém? Tá? Então é nesse sentido. Então existem muitas discussões a respeito disso e tal e tudo, né? Aí quando vem com essas questões todas, que uns defendem que pode, outros defendem que não pode, outros defendem que pode só um pouquinho, porque a Bíblia diz que é os bêbados que herdarão o inferno. Então só é os bêbados, o cara que está porre, o cara que só bebe socialmente, que não fica bêbado, ele não vai para o inferno. Aí quando a pessoa começa com essas conversas para o lado, eu fico olhando. Tudo bem, irmão, cada um com a sua doutrina. Fala assim, né?
Cada um com a sua doutrina. Mas eu só quero te perguntar uma coisa só. Tu já viste, porque eu nunca vi, mas tu já viste alguém bebendo uma cerveja, bebendo um vinho, bebendo uma bebida assim, cheia do Espírito Santo, orando em línguas? Eu nunca vi. Vocês entenderam o que eu estou falando? Né? Para o diácono, tem uma expressão assim, não apegado a muito vinho. Então quer dizer que um pouquinho pode, pastor? Aí entra a discussão. Você tá, não, olha, para o bispo, para o pastor Atilano não pode beber de jeito nenhum. Mas se o Júlio Moura quiser tomar uma tacinha no Natal, está barrado. Você está entendendo, meu irmão? Na verdade, assim, deixa eu te falar. É por isso que é muito importante a gente dar uma olhadinha como é que estão essas expressões lá no idioma original. Porque na hora que transcreve para a língua que a gente usa, entendeu? Tem algumas mudanças em termos específicos, porque não é tudo que dá para traduzir da forma mais exata possível. Você está me entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Outra questão, irmão, é o meio cultural que a gente vive. Né? Nós fomos gerados aqui no Beiradão, no meio da cachaça. E você sabe o estrago que ela já fez e ainda faz, infelizmente, na vida de muita gente que a gente ama. Parentes, amigos, vizinhos, são escravos disso. Literalmente. Então, se a gente sabe o mal que isso faz, nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Tem gente que não tem, entre aspas, acha que não tem nenhum problema em beber socialmente. Só que o irmãozinho que está entrando agora, que vê você tomando uma, ele vai se acabar na cachaça e vai voltar a virar escravo do diabo da cachaça. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. São valores que a gente não pode perder. Se o camarada quiser teimar nisso e quiser discutir sobre isso, é outra questão. Mas dentro do perfil daqui, da visão do MDA, da Pachurch, não, senhor. Amém? Amém, queridos? Então entenda. Não apegado ao dinheiro, governar bem a sua casa, criar bem seus filhos e não ser recém-convertido. Tem que ser experimentado, capacitado, passar pelo trilho primeiro, ter a formação para poder fazer a coisa certinha. Amém, meus irmãos? Então, por conta disso também, no culto Mais de Deus, nós vamos estar lançando uma campanha de 4 sextas-feiras forte. Né? Fazer uma campanha muito forte aqui, Minha Família no Altar de Deus. Vão ser 4 sextas-feiras e eu vou priorizar você, líder. Porque, meus irmãos, se tem algo que é um desafio para o homem e para a mulher de Deus, é criar seus filhos no temor do Senhor. E aqui na nossa igreja, o homem e a mulher que não sabem criar os seus filhos no temor do Senhor, não está aprovado diante de Deus. Deu para entender, meus irmãos? Então é muito importante a gente entender isso. Então nós vamos trabalhar essas sextas-feiras, tá? Para ajudar, trazer à luz um pouco mais sobre isso, clamar ao Senhor, colocar nossa casa mesmo no altar do Senhor, saber como ser capacitado e como ter uma vida conjugal equilibrada, que é também um grande desafio os casais se darem bem de verdade. Tá? Então a gente vai estar trabalhando muito sobre essas questões, temas específicos dentro da área familiar, nessas 4 sextas-feiras que vem. Amém, meus queridos? Então entenda, todos devem seguir
essas duas listas de qualificações morais, sociais, familiares e espirituais. Viver uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus e não apenas em regras. Então é fundamental que sirvamos a Deus tendo como referência esses padrões da palavra, pois são eles que nos aprovam ou nos desaprovam para trabalharmos para o Senhor dentro da nossa igreja local. Amém, queridos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Então, o que você faz, meu irmão, minha irmã? Pegue esses dois trechos bíblicos e trabalhe. Tenha eles de cabeceira. Comece a olhar profundamente cada item desse. Porque nós vamos lutar ardentemente até o final para nos mantermos como obreiros aprovados. E eu quero orar aqui diante do Senhor.